Então, tentando resumir um pouco da minha história nesse sentido, pré-concurso, eu tive um problema vocal, né? Eu era cantor e eu tive um problema vocal, tentei mediante cirurgias e a coisa não deu certo. Então, eu não quis voltar para a música sem cantar nessas condições. E daí eu vi no estudo para concurso uma possibilidade de uma janela, né? Uma janela para adquirir uma estabilidade. É complicado, assim, é sério mesmo, eu passei por muita coisa, assim, só em 2015 foram 5 cirurgias. E daí, além de toda a questão financeira, porque nenhuma cirurgia dessa foi paga pelo plano, eu estava em São Paulo, Curitiba, vendi carro, vendi tudo que tinha, que não tinha. Poder dar volta por cima é um negócio que, isso é impagável, sabe? É uma situação que você olha para trás e fala, nossa, realmente, se eu não tivesse enxergado de uma maneira positiva, eu muito provavelmente estaria depressivo, né? Então eu transformei o que tinha tudo para dar errado em energia para fazer a coisa acontecer, pelo menos alguma coisa em minha vida acontecer. E graças a Deus, né, as coisas foram acontecendo e os resultados vindo, né? Eu estudei aproximadamente uns 6 meses, não lembro ao certo o tempo de duração do curso, e fui aprovado em primeiro colocado, já, né, no meu primeiro concurso. E o que para mim, assim, sendo bem sincero, foi uma surpresa, prazerosa, claro, mas foi uma surpresa muito grande, porque é muito difícil, né, já no primeiro concurso, você lograr êxito, quanto mais em primeiro colocado. E eu continuei estudando, né, tive esse feedback positivo, né? Passei até a acreditar mais em mim e recentemente passei em um concurso federal e continuo estudando porque o estudo para concurso, como eu disse anteriormente, é um planejamento, né? É um modo de vida. Então uma coisa tem que ser de médio e longo prazo e institucionalizada na sua rotina. Não dá para você ser concurseiro de final de semana, você tem que internalizar aquilo na sua vida. Tem que ser o propósito da sua rotina. Você pode trabalhar, você pode ter diversas atribuições, mas o concurso ele tem que ser a sua prioridade, senão não vai acontecer. Eu comecei a estudar um mês, mais ou menos, antes do início dos estudos do curso aqui do IMPA, assim, muito verde, eu não sabia para onde ir, né? Eu não tinha muita experiência, então foi fundamental a disponibilidade também dos materiais, porque o material, ele, de certa forma, ele já te direciona para aquilo que vai ser solicitado na tua prova, na tua banca, principalmente. Então, vem a calhar, obviamente, né, o papel de um orientador, um professor, seja ele presencial ou à distância, para te dizer, ó, o caminho é esse aqui. Então, foi fundamental nesse sentido. A preparação pré-edital, ela é fundamental para a preparação, né, ao longo dessa correria, né, que quando sai o edital é uma maratona, né? Então, assim, quando a pessoa já tem uma bagagem, um conhecimento residual, facilita e muito, né, na hora de fazer essa maratona, porque você vai entrar em contato com matérias que você já teve, né, já resolveu exercícios, já teve algum contato com aquele conteúdo, facilita bastante. É que nem academia, é memória muscular, né? Você pode ficar algum tempo sem malhar, mas quando você volta, você consegue desenvolver a musculatura muito mais rapidamente do que uma pessoa que nunca praticou atividade física, por exemplo. O professor, ele tem um papel fundamental no direcionamento. Então, por exemplo, como é que eu sozinho, sem experiência alguma, vou conseguir entender o raciocínio de uma banca, por exemplo? É muito complicado. Então, você precisa de uma orientação. Ó, a banca cobra desta forma. Ela vai até essa profundidade. Então, como é que você consegue mensurar, como que você consegue fazer um estudo estratégico se você não tem experiência na área? Então, ninguém melhor do que um profissional especializado para economizar, inclusive, o tempo de preparação. Porque quando você estuda sozinho, a probabilidade de você cometer erros é muito maior, né? Então, quando vem um professor, uma pessoa que te orienta, sabe, como dizem, né, o caminho das pedras, é muito mais fácil.
Dei aula de música há 4 anos em conservatório, né? Ensinava guitarra, ensinava violão, piano, canto, ensinava todos esses instrumentos além de cantar, né? Na verdade, depois que eu tive um incidente e perdi a voz cantada, que eu realmente não quis voltar para a música nessas condições. E foi aí que eu comecei a estudar, né, para concurso. Foi todo um processo de reaceitação, porque eu tive que me reinventar, né? Afinal de contas, aquilo que eu sempre investi a minha vida inteira não deu certo, pior, por circunstâncias alheias à minha vontade, né? Foi por um erro médico, inclusive, que eu acabei perdendo a voz. E é isso. Então, eu pego esses halls, principalmente das matérias de direito, os famosos decorebas, e transformo em paródias, o que para mim é uma repetição muito prazerosa e muito despretensiosa. Quando eu menos espero, eu já tenho um hall imenso de 1, 2, 3 páginas de uma determinada matéria gravado e acessível na minha memória, como se eu tivesse colocando algo que seria a curto prazo, a longo prazo, porque é uma repetição que eu vou fazendo de uma maneira tão gostosa, porque afinal de contas é um campo que eu amo, que é a música, e eu transformo aquilo numa memória acessível em qualquer momento, né? Momento de revisão, momento da prova, eu faço como se fosse um Ctrl F no computador e dou ali o buscar e localizo a informação e é isso, facilita. Eu acho que a gente tem que utilizar as ferramentas que nós temos, né? Cada um tem a sua história, cada um tem aquilo que trabalhou ao longo da vida, uns memória mais visual, outros mais sinestésico, tem que escrever e tal. E no meu caso, a memória auditiva, que eu utilizo e bastante no meu processo, né? Dessas matérias mais decorebas, direitos e afins. E é muito gratificante estar podendo dar uma entrevista dizendo que uma pessoa que em tese não teria como alcançar o que eu já consegui, e estou aqui provando que é possível, né? É isso.